Muito obrigado pela presença de cada um e cada uma aqui nessa noite fria, né? Na verdade, a nossa primavera começou bem, mas no dia seguinte já deu uma entortadinha, né? Na verdade, nós vamos apresentar aqui agora as linhas gerais, né, da nossa proposta orçamentária para o exercício de 2026. Lembrando que ela foi concebida exatamente meio que conjugado com um planejamento maior de 4 anos, que é o planejamento plurianual, né? 2026 a 2029. Então, todos nós tivemos a oportunidade de participar aí das 9 plenárias na cidade, né? Onde foram elencadas aí várias diretrizes, né? Como prioritárias aí para o próximo quadriênio. E agora a gente detalha, né, um pouco mais essa proposta, em especial para o exercício 2026, né? Então, a gente estima a receita e fixa a despesa, seguindo exatamente as orientações dos programas que foram formatados para o PPA 2026-2029. Então, antes de mais nada, quero agradecer à equipe da Secretaria de Finanças, né? A pessoa do Cris e do Pedro, do William, a Ivone, quem mais está aí? Né? Hoje somos nós, né? Quero agradecer aí de coração a preparação para essa audiência, cumprindo aí mais uma etapa daquilo que nós chamamos de ciclo orçamentário, né? Iniciando desde um planejamento maior, que é o planejamento de 4 anos, né? E depois detalhando aí as leis de diretrizes orçamentárias e a proposta orçamentária propriamente dita. Então, vou passar aqui para o Pedro, vai trazer as informações aí que são mais detalhadas aí do projeto de lei. E gratidão mais uma vez pelo comparecimento de vocês. Obrigado, Bonadil. Boa noite a todos e a todas, obrigado pela presença. Como o Bonadil já adiantou, hoje a gente vai estar realizando a audiência pública de elaboração da LOA, da Lei Orçamentária Anual do próximo ano, de 2026. A gente pode começar, então. Dá para passar? A gente dividiu a apresentação em 4 partes. Então, primeiramente, a gente vai falar um pouco sobre o planejamento na gestão pública e sobre a legislação orçamentária. Em seguida, um pouco sobre as receitas, depois sobre as despesas, como a gente projetou as receitas e fixou as despesas para a LOA, e mostrar brevemente os principais investimentos que estão previstos para o próximo ano. Então, para começar sobre o planejamento, só algumas informações básicas. O planejamento orçamentário é composto pelo Plano Plurianual, né, o PPA, pela LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e pela LOA, que é o que a gente está apresentando hoje. Esse planejamento ele é baseado em uma série de insumos, né, de diferentes insumos, entre eles o plano diretor da cidade, o plano de governo, e principalmente as demandas da população, né, as demandas por políticas públicas. Isso está também balizado pela Constituição, pela Lei 4.320, pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pela Portaria Interministerial 163. Então, para explicar melhor sobre o planejamento orçamentário, ele é dividido nessas 3 leis, o PPA, a LDO e a LOA, e ele parte das diretrizes estratégicas do governo para o município, para as políticas públicas que vão ser executadas no município. Então, o PPA é responsável por estabelecer os programas, as ações e as metas para 4 anos. Então, é toda a estrutura do orçamento daquilo que a administração se propõe a executar de políticas públicas na cidade, ao longo de 4 anos. Então, ele tem que ser entregue até 31 de agosto. Então, o nosso foi entregue mês passado, né? E ele é feito no primeiro ano de governo e dura até o primeiro ano do governo seguinte. A LDO, por sua vez, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, é responsável por estabelecer as diretrizes e metas para o orçamento do ano. Então, ela é feita anualmente, entregue até meados de abril. E ela vai estabelecer as diretrizes para o orçamento em si, que é a LOA. A LOA estima a receita e fixa as despesas para o exercício seguinte. O prazo de entrega dela é ao final de setembro. Então, a gente está concluindo aqui a lei orçamentária do ano que vem, que é a responsável por realmente dizer como que vai ser executado o orçamento, né, com todas as categorias econômicas, da receita, da despesa,
em detalhe. E também um aspecto importante lembrar é que o planejamento orçamentário, acho que a principal responsabilidade dele é equilibrar duas forças, digamos assim, opostas, né? Na verdade, uma força e ou vários limites. Essa força seria a demanda infinita da população e do município por políticas públicas, por investimento, pelas mais variadas vertentes na educação, na saúde, na segurança, infraestrutura, cultura, meio ambiente, serviços urbanos, tudo que a prefeitura precisa executar no município, né? Essa demanda é infinita, porque a gente sempre precisa de serviços melhores, mas a gente tem uma série de limitantes, né? Entre eles o mais óbvio, que é o limite financeiro. Então, a administração tem um limite orçamentário que precisa ser respeitado, baseado nas receitas que ela arrecada. Mas a gente também tem limites técnicos, né? Os limites de recursos humanos que a gente dispõe, os limites estruturais e até limites legais, né? Até limites mínimos que a gente precisa ter de despesa no município. E aqui, só para organizar melhor essa estrutura do orçamento, a gente acabou de realizar de entregar, né, o PPA, o Plano Plurianual de 2026 a 2029, então para 4 anos, e a LDO de 2026. Agora a gente está apresentando a LOA 2026, então é a primeira LOA desse Plano Plurianual de 4 anos, que vai até o primeiro ano do próximo governo, em 2029. E só para explicar melhor sobre a LOA em si, como eu já falei, Bonadil também, a LOA estima receita e fixa despesa para o exercício seguinte. Então, ela vai prever os valores de todos aqueles programas e ações que a gente colocou no plano plurianual, que a Lei de Diretrizes também, enfim, dá as diretrizes, e vai detalhar esse orçamento, tanto da receita quanto da despesa, por categoria econômica, por fonte, por código de aplicação, todos aqueles códigos que vão indicar em que essa receita está sendo, onde essa receita está sendo arrecadada e onde essa despesa está sendo despendida. E, claro, a LOA, né, como todo orçamento, ela é uma lei e o orçamento só pode ser alterado por outras leis, ela precisa respeitar o Plano Plurianual e a LDO. Aqui a gente detalhou um pouco mais sobre o processo de elaboração da LOA, né, dividindo a previsão da receita e a fixação das despesas, entre outros detalhes da LOA. Mas, basicamente, a gente faz essa projeção da receita com base no histórico. Então, a gente tem o histórico de arrecadação do município, bem como a projeção para este ano, né, de 2025, e é com isso que a gente vai projetar para 2026, quanto para os próximos anos também, usando, entre alguns parâmetros, a inflação, claro, o crescimento da economia e outros parâmetros que também são importantes, como o índice de participação do município, né, que é relevante para o ICMS que a gente vai receber do Estado. Enfim, aí a gente coloca projeta todas as receitas tributária, receita de contribuições, patrimonial, as transferências correntes, né, entre outras receitas, e as receitas de capital que a gente prevê, receitas de convênio ou de operações de crédito, etc. Da mesma forma como as despesas, né? As despesas são bem mais detalhadas porque a administração, enfim, tem muitas vertentes de atuação. Mas a gente vai, basicamente, olhar também para o histórico, ver quais são os contratos que a gente tem hoje, a folha de pagamento, né, os reajustes previstos para os contratos, para a folha, a própria ampliação da máquina pública, onde que se pretende realizar mais investimentos, convênios também que a administração visa receber. E nisso a gente vai projetar a folha, que precisa ser de, no máximo, 51,3% da receita corrente líquida, a dívida do município também, quanto que a gente vai pagar de juros e amortização, o repasse para a Câmara, né, os duodécimos, que são de até 6% de um grupo, né, específico de impostos, como eu já falei, os contratos, as obras e outros custeios, né, os variados custeios que tem na prefeitura. E aí, depois de tudo isso, se houver, né, espaço orçamentário, sim, que a gente pode
planejar novas receitas, novos investimentos, né? Também lembrando que todo investimento gera depois um custeio, né, para a prefeitura. Além disso, tem alguns detalhes, né, que a gente precisa observar na elaboração da LOA, que são, por exemplo, a lei de responsabilidade fiscal, então, os limites de pessoal e os limites mínimos do ensino, da saúde, né, 25% de um grupo de impostos, né, para o ensino, 15% para a saúde, 70% no mínimo do Fundeb para despesa com profissionais de educação e, claro, toda a receita e a despesa deve estar equilibrada por fonte de recurso e vinculação, né? Eu não posso usar a receita que vem do Estado ou da União para despesas que estão colocadas como despesas do Tesouro Municipal, né? Além disso, a LOA tem o texto do projeto de lei e a mensagem, anexos e gráficos. E, como eu já falei, a data de limite de entrega é agora, no dia 30 de setembro. Então, sobre as receitas que nós prevemos, aqui a gente tem a evolução das receitas da prefeitura. Não sei se vai dar para enxergar daí, mas aqui a gente tem o arrecadado entre 22 e 24 e o orçado para 26 e 25. Então, a gente está prevendo um crescimento da receita total da prefeitura. Pode voltar, por favor. Um crescimento de 9,6% em relação ao orçado para este ano. Então, a receita, nós prevemos que ela vai atingir R$ 1.972.686.000 no próximo ano. E, para isso, a gente usa alguns parâmetros, né, dessa projeção. O principal deles, né, vai depender de cada receita, mas a inflação, o crescimento da economia, para a dívida também depende do dólar. Enfim, pode passar. E aqui a gente colocou a evolução da receita corrente líquida, né, que é aquela receita mais à disposição para o gasto da prefeitura em si. Então, também prevendo um crescimento de 6,9% em relação ao orçado deste ano, atingindo R$ 1.514.265.000 no próximo ano. Aqui a gente quis mostrar só algumas das principais receitas, né, já deduzidas do valor do Fundeb. Então, para o próximo ano, a principal receita que nós projetamos é o ISS, Imposto sobre Serviços, que vai compor 17% da nossa receita. Em seguida, o ICMS, que vai compor mais de 14% da nossa receita, seguido aí pelo Fundeb, o Fundo de Participação dos Municípios, Imposto de Renda, IPTU e IPVA. Aí a gente vê que o IPTU corresponde a menos de 5% da arrecadação total da prefeitura. Na verdade, todo esse grupo de impostos e transferências correspondem a 62,7%, né, dos principais fontes de receita da prefeitura. Aqui a gente tem a receita por categoria econômica, só para mostrar que a principal fonte das receitas são as transferências, né? 47%, é quase metade, essa parte em amarelo. Seguida pelas receitas de impostos e taxas de contribuição de melhoria, que são, entre elas, o IPTU e o ITBI, né? As receitas da prefeitura mesmo, que a prefeitura arrecada. E daí a gente tem outras receitas também. Nem eu estou conseguindo ler direito, mas as contribuições para a Previdência dos servidores, alienação de bens, transferências de capital, operações de crédito, mas aí a gente vê que são receitas menores, né, em relação ao orçamento total. E aqui a receita por fonte, a gente vê esse azul maior, são as receitas de fonte do Tesouro mesmo. Em seguida, a gente tem aquele azul mais claro, as receitas de transferências federais, e em vermelho as transferências estaduais. Ali em roxo são os recursos da administração indireta, né, os recursos do Instituto de Previdência do município. Em laranja, as operações de crédito, só 4% do total das receitas. E, por fim, aqui a gente tem uma ideia para comparar a receita total com a receita do Tesouro em si, né, que é a receita mais, digamos assim, discricionária do município, que o município pode escolher como é gasto,
não é uma receita amarrada, né? Então aqui a gente tem a receita total, como eu comentei, de mais de 1 bilhão e 900 milhões. Mas se a gente tirar a receita que vai, essa parte da receita que vai para a Câmara e para o Instituto de Previdência, a gente já tem um pouco menos, 1 bilhão e 700 milhões. E se tirar as receitas de capital, né? Os investimentos em equipamentos, obras, a gente fica com 1 bilhão e 500. E ali a gente tem a receita disponível para a Prefeitura em si, né? O Tesouro, que fica só em 56% do total, ou 1 bilhão e 100 milhões, aproximadamente, que é, como eu falei, a parte mais disponível para a escolha de como vai ser gasto, né? E para falar em gasto, né, das despesas na LOA, aqui, bom, claro, a despesa aqui é igual à receita, tem que ser, né, 1 bilhão e 972 milhões, e a maior parte dela é para a Prefeitura, né? A parte que vai para a Câmara Municipal ali está em 2%, e para o Ortoprev, 11%. Daí que a gente tem a despesa da Prefeitura em si, né? A maior parte é ali a despesa com custeio, em amarelo, mas também o pessoal em cargos aqui, 38%, folha de pagamento da Prefeitura. Ali no azul menor e no vermelho a gente tem a amortização da dívida e os juros, né, em cargos das dívidas. E em verde, os investimentos, 12% do orçamento da Prefeitura em investimento. Aqui a gente dividiu por secretaria as despesas, só para observar que ali em vermelho a saúde, em azul, educação, com 27%, 28% do orçamento, mais da metade do orçamento para a saúde e educação, em relação às despesas da Prefeitura. E ali, aqui em amarelo, obras, né? E ali também tem uma parte grande que são os encargos do município, em azul claro, mas de resto a gente tem ali uma parte, né, uma fração pequena do orçamento da despesa para cada secretaria da Prefeitura, né? Ou seja, para cada política pública que a Prefeitura está executando. Para falar aqui da aplicação no ensino na saúde, como eu comentei, a gente tem um limite, né, constitucional, e o município está investindo aqui em relação, né, às receitas de impostos e transferências, que são de 1 bilhão e 200 milhões, 24% na saúde e 25% no ensino. E, por fim, só para falar dos principais investimentos que nós temos programados para o próximo ano, não sei se vocês vão conseguir ver daí, mas na educação aqui a gente tem uma série de unidades de ensino, né, tanto de ensino fundamental, ensino infantil, ou os dois, creche, totalizando aqui 22 milhões, mais de 22 milhões de recurso externo e quase 2 milhões de recurso do Tesouro para investimentos na construção, na ampliação de unidades de ensino. Para a cultura também nós temos alguns recursos aqui, mais de 3 milhões para a reforma do casarão e reforma do Centro de Formação Musical. Nos esportes, 3 milhões, mais de 3 milhões para escolinhas esportivas, os materiais, né, das escolinhas, reformas de espaços do esporte também. E aqui, o principal, né, que são as obras, a gente tem aqui mais de 100 milhões de recurso externo, né, que foi captado pela Prefeitura para obras no município, complementados por mais de 10 milhões também de recursos do Tesouro. Então, entre os... Aqui o principal está aqui embaixo, né, esses 42 milhões, que são do PAC, né, para obras de canalização. Também o Fomplata, que são mais de 45 milhões em obras pela cidade, né, tanto em parques lineares, os anexos que estão sendo construídos no Paço Municipal, entre outros viários, duplicação de viaduto. Então, diversas obras, bem como os recapeamentos, né, que estão lá em cima, recapeamentos de diversas vias do município, em diversas regiões do município. E, por fim, aqui alguns recursos para a mobilidade urbana. Então,
recursos de operação de crédito para a compra de ônibus elétricos, né, recursos do novo PAC para ônibus elétrico para o município, e a implantação de ciclovias também, mais ali de R$1 milhão de recurso externo para a implantação de ciclovias. No meio ambiente também aqui, mais de 2 milhões de investimento externo em sistemas de monitoramento do galpão de reciclagem, projeto de implantação de combate à prevenção de incêndio, galpão de reciclagem também. Na saúde também a gente tem um recurso vultoso aqui de mais de 44 milhões de recurso externo e mais de 10 milhões de contrapartida do Tesouro aqui para reformas de unidades de pronto atendimento, né, das UPAs no município, diversas UPAs, construção de diversos CAPs também, e de UBSs, entre os equipamentos também lá, equipamentos materiais permanentes e reformas gerais nas unidades já existentes. Também temos aqui mais 2 investimentos previstos, um deles é o Firewall, para proteger, né, todo o banco de dados e a rede da prefeitura, e também o PMAT, né, que é o Programa de Modernização da Administração Tributária, que mais de quase 2 milhões de recursos de operação de crédito para compra de, enfim, né, de equipamentos para essa modernização. E é isso, né? Agora, se alguém tiver alguma dúvida, se a gente tiver alguma pergunta, comentário no YouTube, né, na transmissão, eu agradeço a todos. Muito obrigado. Não sei se chegou ao conhecimento de todos, essa semana, né, foi anunciado o PAC, né? Então, nós tivemos aí a confirmação, né, de 160 milhões de reais para a cidade de Hortolândia, sendo 122 milhões de reais de FGTS, né, e mais 38 milhões de recursos do Orçamento Geral da União, né? Então, toda a programação ali consignada, ela já foi ratificada por parte do governo federal. Então, agora é a questão de dar continuidade, né? Logicamente, vamos brigar inicialmente pelos recursos OGU, né, que são mais viáveis, né? E aí tentar compatibilizar todo esse volume de recursos. Acho que é importante consignar também a consecução, né, das obras do Fomplata, né, que vão se consolidar nesse período também, que são muitos recursos aí previstos, mas também a gente tem algumas coisas importantes já consignadas, né? Por exemplo, nós temos aí a nova PPP, que inclusive acho que foi aprovada essa semana na Câmara, se não me engano, né? Então nós vamos começar um ciclo de audiências públicas na cidade com relação a uma nova sistemática, né, de gestão de resíduos sólidos, com vistas a uma nova licitação, né, trazendo uma parceria público-privada para a cidade. Então, isso é bastante significativo, relevante, e conta com recursos assegurados aí também nessa proposta, né. Então, é isso, acho que ficamos por aqui. Alguma questão? Opa. Não, eu só quero agradecer, né, primeiro aqui o apoio do Bonadil, do Eduardo, né, e da minha equipe aí, né, no trabalho aí que foi bem extenso, né, desde o começo do ano aí a gente fazendo aí o PPA, né, e ao mesmo tempo a LOA, né. Então agradeço aí também as secretarias, né, todo mundo que participou aí desse trabalho, né. Não é um trabalho só lá do Departamento de Planejamento Orçamentário, né? É um trabalho de toda a prefeitura, né? E é isso, eu quero agradecer muito aí o Pedro, né? O William, a Ivone, né? A Aline, que não pôde vir aqui hoje, né? Pela força aí que vocês deram aí para concretizar esse trabalho. É isso. Obrigado, gente.